Graça e paz, igreja. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor por mais este culto de doutrina, né, que o nosso Deus nos concede. Nós estamos iniciando, como os irmãos sabem, uma nova série de estudos aqui nos cultos de doutrina, focada no livro do Gênesis, né? Nós já temos estudado este livro há algumas semanas. E antes de nós focarmos no texto, eu gostaria de orar junto com os irmãos. Nós vamos buscar, de fato, a orientação do Senhor. Então, oremos. Pai, muito obrigado por ter nos concedido mais uma oportunidade de aprendermos com a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa, de fato, instruir cada coração a começar na minha vida, Pai, para que possamos aprender mais da Tua Palavra. Nos mostra, Deus, aquilo que Tu queres tratar com a Tua igreja, com o Teu corpo aqui por meio deste livro. Então, continua ministrando aos nossos corações, fazendo de fato a Tua vontade nas nossas vidas. E é no nome de Jesus que nós te oramos, Senhor. Amém e amém. Irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem a palavra de Deus no 4º capítulo do livro do Gênesis. E eu já adianto, irmãos, que nós não vamos fazer a leitura do texto completo, tá bom? Na minha versão, esse capítulo ele é dividido em 3 blocos. O primeiro bloco tem por título Abel e Caim, e vai do versículo 1 até o 7. O segundo bloco tem por título O Primeiro Homicídio, e vai do versículo 8 até o 16. E o terceiro bloco tem por título Descendente de Caim, e vai do versículo 17 até o versículo 26, tá bom? Nós vamos focar, né, neste momento, nos 2 primeiros blocos de forma mais enfática, tá bom? Nós vamos focar mais nesses 2 blocos. Porque, de fato, nosso objetivo é tratar mais sobre o que aconteceu, né, ali entre esses 2 irmãos. Embora já seja uma história muito conhecida, tá bom? Mas só contextualizando rapidamente, né, nós conhecemos o contexto, é mais como uma recapitulação mesmo. Nós vimos no capítulo 1 do Gênesis a criação de Deus. Né? Nós vimos que Deus ele criou os céus, ele criou a terra e ele criou os seres vivos, né? Incluindo ali o ser humano. Mas a criação do ser humano ela é melhor detalhada no 2º capítulo do livro do Gênesis, né? E no 3º capítulo, nós vemos então a queda, né, da raça humana, a queda da humanidade, né, que veio ali com o pecado da desobediência. E nós sabemos que algumas consequências recaíram ali na vida de Adão, na vida de Eva, e até ali sobre a serpente, né? Algumas consequências vieram daquele primeiro pecado. Uma consequência bem imediata, né, foi ali a própria expulsão ali do homem e da mulher do jardim do Éden. Deus havia permitido que eles vivessem ali naquele jardim, mas após o pecado, eles então foram expulsos, né, do jardim do Éden. Nós vamos ver então, irmãos, algo que também é uma consequência daquele primeiro pecado, né? Nós vamos ver então esse pecado escalonando, né, se tornando cada vez assim mais espantoso, mais escandaloso. E dito isto, eu quero ler com vocês o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 4 do livro do Gênesis, que dizem assim: Coabitou o homem, no caso Adão, com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: Adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. E aí, irmãos, se nós seguirmos a leitura, nós vamos ver que esses 2 irmãos, eles decidiram ofertar a Deus dos frutos do seu trabalho. Nós vemos aqui que Abel ele se tornou um pastor de ovelhas. Ele criava alguns animais. E Caim, por outro lado, ele era um lavrador, um agricultor, um homem que trabalhava, né, ali
com o cultivo, com ali as plantas, né? Ele vivia ali dos frutos da terra, né? Então, basicamente havia, né, essa diferença de ofícios entre esses dois irmãos. E cada um ofereceu ali ofertas compatíveis com o seu trabalho. Então, é dito que Abel ele ofereceu as primícias do seu rebanho, e primícia aqui, irmãos, nesse contexto, seriam os primeiros animais nascidos, né, as crias do seu rebanho. Então ele ofereceu como oferta ao Senhor, como um sacrifício, e Caim, por outro lado, ele ofereceu ali dos frutos da terra, né? Porém, irmãos, a palavra diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Porém, Deus ele se desagradou de Caim e de sua oferta, né? É interessante nós pensarmos em pequenos detalhes, né, que a palavra do Senhor contém. Aqui não é algo que fica explícito, tá, irmãos? Mas é um detalhe interessante de ser considerado, né? O texto ele diz que Abel, ele ofertou ali as primícias do seu rebanho. Podemos entender com isso, né? É uma possível interpretação que ele ofereceu, né, Abel, o que ele tinha de melhor no seu rebanho. Por outro lado, quando o texto fala da oferta de Caim, menciona apenas que ele ofertou dos frutos da terra. Não diz que ele entregou o que ele tinha de melhor, né? Então é uma possível interpretação. Ele entregou as primícias ali dos frutos, né? Então, basicamente fica essa possibilidade, né, do porquê Deus ele se desagradou da oferta de Caim. Mas em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, o escritor ali ele vai fazer menção desse episódio. E ele diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Tá bom? Então, basicamente é isso. Esses dois irmãos ofereceram ali ofertas ao Senhor. Um obteve a aprovação de Deus, o outro não obteve. E aí, qual foi o resultado disso, irmãos? No final do versículo 5, a palavra diz assim: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então, Caim ele ficou, irado, transtornado, né? Revoltado, como se diz. E o semblante dele mudou, descaiu-lhe, ele ficou, abatido. Era visível ali que ele não estava bem, né? Internamente. Essa ira, né? Ali estava o corroendo e era algo visível, transparente. Aqui, irmãos, é interessante porque em momento nenhum o texto diz que Deus ele falou diretamente com os irmãos, dizendo assim: eu me agradei da sua oferta, ou eu me desagradei da sua oferta. Aqui o texto não diz que Deus ele falou sobre isso com eles, né? Mas, de alguma forma, Caim ele percebeu que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da sua própria oferta, né? De alguma forma ele percebeu isso. E isso gerou nele uma ira, isso mudou o semblante dele. O fato é que Deus, por sua vez, percebeu a ira de Caim, o seu semblante ali transtornado, e Deus, ele questionou a Caim: por que você está irado? Por que o seu semblante está diferente, descaído, né? Deus, ele pergunta isso para Caim. E depois de perguntar, depois de indagar, Deus ele faz um questionamento, ele questiona ali a Caim, no versículo 7, dizendo assim, na verdade, ele adverte, né? Ele traz uma advertência, um alerta, né, para Caim, depois de questionar. Ele diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, né? Mas, apesar dessa advertência do Senhor, nós sabemos, irmãos, como esta história
termina. No versículo 8, está escrito o seguinte: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Popularmente, irmãos, é dito que a arma utilizada por Caim foi uma rocha, né? Mas a Bíblia ela não deixa isso claro. Na verdade, o relato da morte de Abel é muito rápida, né? É muito rápida. É realmente contada num único versículo, né? É bem objetivo, olha, Caim levou o seu irmão ao campo e ali se levantou contra ele e o matou, né? Basicamente é isso, não há maiores detalhes, né? Não sabemos que meios, que artifícios ele utilizou ali para tirar a vida do seu irmão, né? O fato, igreja, é que podemos concluir, né, que esse crime ele foi premeditado. Não foi algo que aconteceu, sabe, no calor do momento. Houve uma discussão ali e os ânimos se inflamaram e acabou resultando numa morte. Não. Ao que parece, foi algo premeditado, né? Caim ele realmente atraiu o seu irmão para uma armadilha, chamou ele para o campo, né? Certamente um lugar ali deserto, né? Sem pessoas, sem testemunhas, e ali ele se levantou contra o seu irmão e cometeu o que se tornou, né, o primeiro homicídio. E o que mais assusta aqui, irmãos, é que o primeiro homicídio, ele, na verdade, foi um fratricídio, né? Ali, um fratricídio, porque foi um irmão matando outro irmão. Não foi ali um estranho matando um estranho, não. Foi ali algo que aconteceu entre irmãos mesmo. Estamos falando de pessoas, irmãos, que, sabe, cresceram juntas, que brincaram juntas, né? E num tempo onde o número de pessoas era muito restrito, né? Uma geração após, né, Adão e Eva. Então, não haviam tantas pessoas no mundo, né? E isso deveria tornar os laços mais estreitos, né? Mais íntimos. Mas acabou acontecendo essa fatalidade, né? Um irmão se levantou contra o outro. E ocorreu, então, o primeiro homicídio. Aqui é interessante fazermos duas considerações, né, irmãos? O texto não fala sobre isso diretamente, claramente, mas podemos pensar na dor, né, que Adão e Eva sentiram ali diante do ocorrido. Porque, adiantando um pouco, né, Abel, ele foi morto, eles perderam um filho. E Caim, mais à frente isso vai acontecer, ele vai se tornar um andarilho. Ele vai ser basicamente expulso ali da presença do Senhor e ele vai viver errante por aí. É como se ele tivesse perdido os dois filhos, né, de certa forma. Então, eu imagino a dor que ele deve ter sentido, até porque, de certa forma, né, a morte de Abel é uma consequência do primeiro pecado, né? Então, por conta daquele primeiro pecado, toda a humanidade, então, acabou sendo concebida no pecado e sendo suscetível, então, a cair, né, no pecado também. E ali, isso foi demonstrado, né, de forma terrível ali na vida de Abel, na vida de Caim. Imagina a dor, né, de Eva, se tornou a primeira mãe, né, a perder um filho, né? E é assustador também perceber, irmãos, o quão rápido a humanidade degringolou, né? Se tornou, sabe, completamente corrupta, né? Porque o homicídio ele não veio várias gerações após o primeiro pecado, não. Foi algo quase que imediato, né? Pouco tempo depois ali, a humanidade já tinha ali alcançado um grau tão severo de maldade que ali o homicídio era cometido e um fratricídio, né, como já foi dito. Mas aí, irmãos, quais foram as consequências que vieram sobre a vida de Caim? Eu já me adiantei um pouco, né, mas
do versículo 10 ao 12, nós vamos ver justamente isso. E esse texto diz assim: E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra, né? Então, basicamente é isso. E, irmãos, se nós avançarmos um pouco a leitura, nós perceberemos que a linhagem de Caim seguiu os passos dele. Leiam comigo o versículo 23. Aqui, o versículo ele fala sobre Lameque, que seria um descendente de Caim, né? E o texto diz que, e disse Lameque e as suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem, porque ele me feriu, e um rapaz, porque me pisou. Então, basicamente, seria isso, né? Nós percebemos que ali o homicídio acabou ali sendo replicado ali pela linhagem, pela descendência de Caim. Certamente eles conheciam a história, eles viram ali a história, né? Aquilo que aconteceu com o seu ancestral, com Caim, e eles então replicaram isso, né? Lameque, de forma mais direta, replicou isso. E aí, basicamente é isso, irmãos. É digno de nota também que um capítulo tão trágico ele tenha uma conclusão cheia de esperança. Do versículo 25 até o 26, o texto diz assim: Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Irmãos, nós poderíamos abarcar vários assuntos aqui, mas nós vamos focar em apenas um, né? E basicamente é uma aplicação de alerta, né, para as nossas vidas. Atentemos às consequências dos nossos pecados. Irmãos, se nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós estamos livres da condenação eterna. Amém. É verdade. Mas as consequências, elas permanecem, irmãos, porque está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 7, o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Então, essas consequências dos nossos pecados, elas podem afetar tanto as nossas próprias vidas, mas também a vida de pessoas ao nosso redor. Então, os nossos familiares, os nossos amigos, nossos conhecidos, né? No mínimo, quando eu cometo um pecado, sendo um pecado, sabe, em público, isso gera um mau testemunho, já é uma consequência negativa. E pode servir, sabe, de pretexto para que outras pessoas repliquem esse pecado, esse mau testemunho. Então, o pecado, ele sim, ele gera consequências negativas na nossa própria vida e na vida de pessoas que nos cercam, né? Então, podemos perceber o caso de Lameque, né? Ele certamente ouviu ali o que aconteceu com Caim e ele ali replicou, né? Ele também foi um homicida, né? Ele matou ali duas pessoas, né? Então, basicamente é isso, irmãos. Felizmente, nós temos as Sagradas Escrituras que servem para nos instruir, para nos mostrar o caminho certo, para, de fato, guiar os nossos passos, né? Aqui, Caim, ele não tinha a Bíblia, né? Ele não tinha um livro contendo a palavra do Senhor, mas ele ouviu do próprio Deus, né? Deus, ele falou com ele. Deus advertiu a Caim, mas ele não deu ouvidos, né? Nós vimos no versículo 7 o que Deus disse: Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado já és à porta, o seu desejo será contra ti,
mas a ti cumpre dominá-lo. Ele ouviu do Senhor uma advertência. E ele não deu ouvidos, né? Ele não dominou ali o seu desejo, o seu pecado. Ele abriu a porta, ele escancarou e acabou ali causando, né, essa fatalidade. Ele matou o próprio irmão. Então, irmãos, o que fica para nós é que nós devemos estar atentos, né, ali aos alertas que o Senhor nos dá através da palavra. Porque sim, irmãos, os nossos pecados, eles vão ali ter consequências na nossa própria vida e na vida de outras pessoas, né? Então é isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que Ele aplique em nós a sua palavra e que continue falando conosco por meio dessa série de estudos. Que Deus nos abençoe, irmãos. Paz.